A Jerónimo Martins é uma das maiores empresas de distribuição alimentar em Portugal e opera também noutros mercados, com destaque para a Polónia e Colômbia. Fundada em 1792, a empresa tem já uma longa história, mas foi nos últimos 50 anos que se consolidou como um dos principais players no setor do retalho a nível europeu e sul-americano. Hoje vamos então analisar a empresa ao detalhe e perceber se é ou não uma boa oportunidade de investimento. Fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Ora, o modelo de negócio da Jerónimo Martins é focado na distribuição alimentar com uma forte aposta no retalho, principalmente através de supermercados e hipermercados. A empresa adota uma estratégia de preços competitivos e de proximidade ao cliente, com o objetivo de oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis, e o portfólio de negócios da Jerónimo Martins é diversificado, o que lhe permite mitigar riscos associados a flutuações económicas em mercados específicos. O grupo Jerónimo Martins é então composto por 4 cadeias de distribuição alimentar. Na Polónia temos a Biedronka, em Portugal temos o Pingo Doce e o Recheio e na Colômbia temos a Ara. O grupo tem ainda 3 marcas de retalho especializado, com a EB na Polónia, também uma marca de produtos de beleza e higiene, a Hustle em Portugal, uma conhecida marca de chocolates, e a Jerónimo, uma marca de cafetaria e quiosques. A empresa tem ainda uma vertente agroalimentar, com investimentos em agropecuária, laticínios, aquacultura e frutas ou vegetais, que é muito menos expressiva que as restantes e, portanto, vai passar um pouco ao lado do nosso interesse para o dia de hoje. Ora, quem é que vocês acham, das 7 marcas que vimos, que mais contribui atualmente para a receita da Jerónimo Martins? E, aos que responderam Biedronka, acertaram em cheio. É que nem sequer é uma competição igual, já que o negócio da Polónia representou em 2023 mais de 70% dos 30 mil milhões de euros recolhidos. Esse negócio tem mais de 3.500 lojas em toda a Polónia e a Biedronka é a maior cadeia de supermercados desse país. É também o principal motor de receita da Jerónimo Martins e do seu lucro. O ano passado, na métrica de vendas comparáveis, cresceu a 14%. Com mais de 480 lojas, o Pingo Doce é a segunda maior cadeia de supermercados em Portugal e é o maior segmento operativo da empresa no mercado doméstico. O ano passado, as vendas comparáveis cresceram a 7%. E juntos, estes dois gigantes que acabamos de ver, representam mais de 86% de toda a receita da empresa. Depois temos a Ara, que é a mais recente adição ao portfólio da Jerónimo Martins, sendo uma cadeia de supermercados focada no mercado colombiano. Com mais de 1.000 lojas, a Ara segue um modelo semelhante ao da Biedronka, centrado em preços baixos e uma oferta variada de produtos alimentares. Neste momento está em fase de crescimento acelerado, o ano passado cresceu 11%, aproveitando o potencial do mercado colombiano, e a estratégia é semelhante à adotada na Polónia, com um foco em preços acessíveis, produtos de marca própria e expansão rápida das lojas para ganhar escala e relevância nesse mercado. Além destas 3 marcas principais, em geografias diferentes, a Jerónimo Martins tem outras operações, digamos, complementares. O Recheio é a maior cadeia de cash and carry em Portugal, servindo principalmente
essencialmente clientes empresariais, como os hotéis, restaurantes e pequenas lojas, mas que representa apenas 4% da receita, apesar de no ano passado ter crescido a 14%. E a EB, que não chega aos 2%, com a sua oferta de produtos de beleza, que recentemente se expandiu para a República Checa e mostrou crescimentos de 17%. Ora, se a preponderância do negócio polaco na receita já é assustadora, o que dizer do EBITDA, ou seja, dos lucros antes de impostos, juros, depreciações e amortizações. Reparem como a Biedronka representou em 2023 mais de 85% do lucro EBITDA, o que fica a quilómetros de distância da contribuição do Pingo Doce, por exemplo. Não é por isso de admirar que seja a geografia onde a Jerónimo Martins mais investe, através da abertura de novas lojas ou da remodelação das lojas existentes. Outro fator a ter em conta, e isto vai diretamente para a malta do Bloco de Esquerda, que já está a salivar com tantos milhões de lucro, é que a Portugal apenas corresponde uma pequena parte dos lucros e, portanto, o imposto pago é muito inferior que, por exemplo, na Polónia. Entre Segurança Social e IRC, a Jerónimo Martins pagou uma quantia superior ao lucro líquido que fez no ano passado. Reparem como dos 1.000 milhões de euros de lucro antes de impostos, a empresa pagou 240 milhões e ficou com 756 milhões de euros de lucros líquidos que pode usar depois para pagar dividendos, reinvestir ou simplesmente poupar. Ora, em impostos a nível genérico, a Jerónimo Martins pagou o ano passado mais de 1.000 milhões de euros, dos quais 141 milhões foram pagos em Portugal. São estes os grandes grupos económicos do nosso país, uma empresa que na prática tem uma margem de lucro de 2,5%. Serão estes os lucros extraordinários que a esquerda tanto apregoa que devem ser tributados agressivamente? Bom, mas isto vai ficar para outra altura, porque isto não é uma análise política, assim que vamos olhar para o balanço para perceber a posição financeira do grupo. E o que vemos aqui são ativos superiores a 14 mil milhões de euros, por sua vez são superiores aos 11 mil milhões de passivo, tem ainda mais de 1.000 milhões de euros de dinheiro em caixa e uma dívida perto de 800 milhões de euros. Eu aqui não estou a contar com as responsabilidades de locação, ou se quisermos, os leasings operativos, que são propriedades onde a Jerónimo Martins tem o direito de uso do ativo e que pagam valor regularmente por esse direito. Isto confere à empresa uma posição sólida, que aliás é recompensada pelas diferentes agências de ratings com classificações muito positivas. Esta dívida tem uma maturidade média de 1,7 anos, ou seja, é dívida de muito curto prazo e está praticamente toda definida em pesos colombianos. Uma divisa que desde 2012 perdeu mais de 50% do seu valor face à nossa moeda local. Isto é um reflexo de uma boa gestão estratégica para suportar o crescimento das lojas ARA na Colômbia. A nível de fluxo de caixa, 2023 trouxe cerca de 2 mil milhões de euros de fluxos de caixa operativos, que com os 1.000 milhões do CAPEX e adicionando aqui os custos dos leasings operativos, deixam ainda imenso capital disponível para ser retornado aos acionistas através de dividendos. O ano passado foram 363 milhões, o que corresponde a 55 cêntimos por ação, ou se quisermos metade do lucro líquido desse ano, o que é precisamente a política da empresa. Financeiramente poderia ter pago mais aos seus acionistas, mas decidiu seguir os critérios que tem bem definidos há já algum tempo. Voltando atenções para o primeiro semestre de 2024, nós começamos a ver alguns dos motivos pelos quais a ação da empresa perdeu perto de 30% este ano. E o primeiro que salta à vista é o crescimento. Se em 2023 tínhamos visto crescimentos comparáveis de 2 dígitos em toda a linha, no primeiro semestre deste ano vimos apenas 1% e logo aqui é quase como bater contra uma parede. Em segundo lugar, porque a margem EBITDA caiu, o que indica uma pressão da concorrência que está a dar bastante luta e a forçar a empresa a baixar os preços. Muita desta queda deve-se também à normalização da inflação nas 3 geografias principais, com destaque para a América do Sul. Se olharmos para os números de 2024 ao detalhe, vemos que a margem de lucro líquido caiu para 1,6%, fruto da tal pressão concorrencial, mas também de uma desaceleração económica transversal, onde o consumo de bens é cada vez menor. Aliás, os lucros da empresa estão hoje 30% abaixo do mesmo período do ano passado e o preço da ação reflete precisamente esse contexto. O facto da performance na Polónia ter ficado aquém do esperado contribuiu muito para isso, já que, como vimos, é a Biedronka quem mete o pão em cima da mesa. Bom, mas está na altura de analisar o histórico da empresa e perceber como é que tem sido a trajetória da Jerónimo Martins antes de começarmos a projetar o futuro.
E o que vemos aqui inicialmente são tudo bons indicadores. Uma receita a crescer a 7% ao ano na última década, um EBITDA que supera esse crescimento e chega aos 9%, revelando um bom trabalho na otimização da operação e um lucro líquido com um crescimento também significativo de 8% ao ano, mas com uma margem de lucro reduzida de apenas 2,5%, o que é também, digamos, normal nestes negócios de retalho. No entanto, se já viram um episódio da Dino Polska, também repararam que tem uma margem de praticamente o dobro e é um dos principais concorrentes da JM na Polónia. Portanto, há aqui algum espaço para melhorar, até porque a exposição geográfica da empresa permite compensar de alguma forma em regiões mais competitivas. A nível de performance, a Jerónimo apresenta um ROIC interessante e atenção, porque eu aqui estou a considerar o capital alocado aos leasings operativos, pelo que um ROIC de 17% é mais do dobro do que apresentava em 2014, o que mostra uma eficiência operativa e de gestão de excelência. O retorno sobre ativos não acompanhou, é verdade, porque ver ali valores a rondar os 10% seria um reforço da qualidade no que toca à operação da empresa. Por fim, olhando para os fluxos de caixa livres, vemos que cresceram a 14% ao ano, mas estão abaixo, por exemplo, dos valores de 2021. Parte do crescimento do CAPEX que vemos deve-se à expansão nas geografias que eu vos mencionei e não devemos assistir a um abrandamento nos próximos anos, porque este ano a empresa confirma que deve ultrapassar os 1.200 milhões de euros, com a expansão também na Eslováquia a dar os primeiros passos. Chegou então finalmente a altura de projetar o futuro e para isso é preciso ter em conta duas coisas. A primeira é que o crescimento da empresa vai passar pela Polónia e pela Colômbia sem qualquer sombra de dúvidas. Na Polónia, a EBE pode ajudar a Biedronka, que neste momento está a sofrer e deve continuar com algumas dificuldades, e na Colômbia o crescimento da ARA é determinante para o futuro da Jerónimo Martins e neste momento está bem posicionada para executar o plano com sucesso. Ora, a economia da Colômbia espera-se que retorne crescimentos razoáveis para 2025, com o consumo a crescer significativamente depois de 2 anos de depressão. As projeções apontam para crescimentos de 6% no mercado de retalho, o que é superado pelos valores projetados na Polónia, apesar de eu achar que estes números estão algo inflacionados. A crescer a 140 lojas por ano, a Biedronka atingiria perto de 5.000 lojas na Polónia, o que fica mais ou menos em linha com o que eu tinha estimado, por exemplo, para a Dino Polska, e não me parece nada descabido. Ora, estimando então o EBITDA para esta empresa, eu vou apontar para crescimentos de 8% ao ano, abaixo da média histórica, e isto, para o múltiplo atual, deixaria um valor em 2033 de 52 euros por ação. Comprando hoje e vendendo nessa altura, poderíamos esperar um retorno anual de 12%, o que tornaria este investimento muito atrativo caso se confirmem as minhas projeções. Esta projeção estima que o EBITDA da empresa duplique nos próximos 10 anos, algo que de 2014 a 2023 aconteceu, aliás, até triplicou, portanto, existe aqui uma visão mais conservadora da minha parte, porque desconfio de alguma forma do crescimento na Polónia e porque também sei que a Colômbia é um país com alguma instabilidade, quer política, quer social. Mudando o método da projeção, vamos analisar aqui os fluxos de caixa relativos ao capital acionista e aplicando crescimentos de 7% ao ano, abaixo da média histórica e com uma valorização anual de 12%, eu obtenho um valor intrínseco de 24 euros por ação. E porquê 12%? Porque o cost of equity para esta empresa ronda os 9% e em cima disso eu coloco o risco associado a países como a Colômbia, Portugal ou Polónia, que andam normalmente à volta dos 2%. O interessante aqui é que a ação da Jerónimo Martins está muito abaixo desse valor, cerca de 30%, o que desde logo se assemelha a uma oportunidade. Aliás, olhando para os múltiplos preço-benefício, ou PE, a média histórica ronda as 23 vezes e atualmente a empresa apresenta um múltiplo inclusivamente abaixo da média da indústria, o que reforça a tal teoria da oportunidade. Os analistas que seguem a empresa, na sua maioria, também têm uma opinião otimista sobre o futuro da Jerónimo Martins, como vocês podem ver na tabela. Saltando rapidamente para uma análise técnica, o comportamento do preço mostra-nos que este contexto de subvalorização segue um ciclo desde 2010. Reparem como em 2014 e 2019 o preço tocou a parte inferior do canal
e mais recentemente ficou muito próximo de o fazer novamente. Noto também que desde 2022 que o valor da ação andou muito próximo do valor que eu acabei de vos mencionar, tendo caído abruptamente no início deste ano. Ora, estes ciclos são associados a períodos de desaceleração económica e potenciais recessões que, bem aproveitados, nos podem gerar retornos interessantes para um portfólio de investimento. Eu tenho uma posição na concorrente Dino, que aliás vocês podem consultar a análise no episódio anterior, e eu não vejo a necessidade de abrir uma posição na Jerónimo Martins, mas pode ser interessante para quem procura maior exposição internacional numa empresa sólida e com boa gestão. Eu relembro, e isto é muito importante, que tudo o que tu ouves e vês neste episódio é apenas a minha opinião pessoal, não é nenhuma recomendação de investimento, porque as decisões devem ser tomadas por ti, já que o investimento é sempre um desafio individual. De qualquer forma, eu gostaria de conhecer a tua opinião sobre esta empresa, assim que passa pela caixa de comentários e partilha o teu bitite. Esta semana, os principais índices mundiais mostraram uma recuperação, face à semana passada, com a grande maioria a apresentar ganhos a rondar os 3 a 4%, com a grande exceção a ser a China, que não conseguiu sair de território negativo. Foi notícia a segunda descida das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu, uma decisão que tem pouco de surpresa e vai assim de encontro às expectativas da maioria dos investidores. Até final do ano ainda vamos ter mais 2 reuniões, o que à partida, e seguindo este ritmo, levaria as taxas de juro para os 3%. Ora, pessoalmente, eu acredito que o risco aqui é das descidas serem até maiores, dada a desaceleração económica na Europa, mas vai depender muito da análise do Banco Central Europeu até lá. Independentemente de tudo isto, corretoras como a Trade Republic e outras vão naturalmente baixar as suas taxas de juros também, que pagam nos depósitos para igualar o BCE. Falei na China há pouco e agora volto a falar no gigante asiático para vos mostrar que ninguém nem nenhum país é imune ao esquema de Ponzi que é o sistema de pensões público. No caso chinês, a idade da reforma estava algo desfasada do resto do mundo e vai passar dos 60 para os 63 anos, no caso dos homens, e dos 55 para os 58 anos, no caso das mulheres. Já tínhamos visto algo semelhante em França no ano passado e é relativamente comum, dado que a esperança média de vida também vai aumentando e não há muitas outras formas de manter o sistema a funcionar. Em Portugal somos mesmo um dos países considerados desenvolvidos com a idade da reforma mais elevada, superior a 66 anos, e ao contrário da China ou da Suíça, por exemplo, que já adaptaram sistemas onde quem desconta pode investir parte desse capital em sistemas de capitalização, nós continuamos a viver no século XVIII amarrados a ideologias de esquerda. Por falar em esquerda, o Reino Unido vai exigir a cidadãos europeus um certificado digital para podermos entrar no país, um pouco à semelhança do que já acontece cada vez que viajamos para os Estados Unidos com o documento ESTA. Este certificado vai custar 12 euros e vai ser necessário preencher o mesmo com 3 dias de antecedência, uma regra que vai entrar em vigor já no próximo ano. Em relação ao portfólio, nós vimos a subida quase natural do dividendo da Realty Income e vimos ainda o portfólio fechar nos 54% de valorização. A nível de dividendos, eu arrecadei perto de 73 dólares no que levamos do mês de setembro. E é tudo por hoje. Já sabes que podes ajudar o canal deixando um like, subscrevendo aqui no YouTube e seguindo-me no Instagram, contribuindo para a continuidade deste projeto. Se queres entrar numa comunidade onde partilhamos ideias de investimento e discutimos oportunidades e a atualidade económica, passa pelo Patreon e pondera subscrever. Tens acesso a análises exclusivas e uma série de outras coisas por menos de 20 cêntimos por dia. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Eu presumo que estejas a referir à reação do Partido Socialista à indicação do Governo do Nuno Maria Luís Albuquerque. Eu fui ver depois o texto da intervenção, enfim, na imprensa, e vi coisas como é um dos principais rostos da austeridade, não tem perfil, prestígio ou currículo para a função, não tem prestígio, reconhecimento dos pares, nem trabalho europeu, não se lhe conhece uma ideia, uma proposta ou um conhecimento sobre a Europa. É uma escolha estritamente... Peço imensa desculpa aos espectadores da SIC. Eu estava a ler a intervenção do PS quando Carlos Moedas foi indicado em 2014 pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho para comissário. Exatamente a mesma coisa.
2014, 2024, a mesma São argumentos conversa. passados a papel químico? Não, isto mostra que o Partido Socialista, em 2014, em 2024, muitos dos rostos são os mesmos, mas enfim, é um partido de sectários. De sectários. Isto é uma coisa horrível o que se passa. E não é dizer que os partidos são todos iguais. Eu lamento, quando Elisa Ferreira foi indicada, e a homenagem seja feita a Elisa Ferreira, escreveu no Twitter uma mensagem perfeitamente aceitável do ponto de vista do interesse nacional, da cooperação institucional sobre Maria Luísa Albuquerque. Quando Elisa Ferreira foi indicada por António Costa, a reação do então Presidente do Rui Rio não foi nada disto. E mais, não se diga que era Rui Rio que andava sempre ao colo de António Costa. Na altura, Paulo Rangel, eurodeputado, agora Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, fez considerações sobre Elisa Ferreira elogiosas, como fez, por exemplo, Graça Carvalho, que é a atual Ministra do Ambiente e da Energia, que na altura tinha sido eleita para o Parlamento Europeu. Isto é um sectarismo do Partido Socialista que diz a mesma coisa, seja que indicação for feita. Carlos Moedas, e já agora, para não se pensar que era António José Seguro que disse essas coisas, veja-se bem o que disse na altura António Costa, que estava a disputar a liderança do PS, sobre Carlos Moedas, que hoje em dia toda a gente reconhece que foi um bom comissário. Toda a gente reconhece que foi um bom comissário. Na altura, António Costa disse isso. Foram escolher para comissário europeu alguém que é o mais ortodoxo dos ortodoxos, podia ser designado para comissário. Lembram-se do Vítor Gaspar? Se achavam que o Vítor Gaspar era um ortodoxo, então espera para ver o que é o comissário Carlos Moedas. Quer dizer, isto é de um sectarismo, isto é conversa de Trump, isto é conversa de Donald Trump. Donald Trump não presta, nós não gostamos dele como fala. Porquê é que o Partido Socialista faz isto? E como é que pessoas que têm responsabilidades na bancarrota em que o país caiu em 2011, e Maria Luísa Albuquerque foi a Ministra das Finanças, convém não esquecer, que tirou Portugal do programa de ajustamento da Troika, em que o PS nos afundou, porque é que ela parece que tem lepra? Mas Porque não é que... tem aqui nenhum peso negativo. Claro que não! E eu até digo mais. Maria Luísa Albuquerque... Não há nada no... Claro que não! Ela Causa é das mulheres portuguesas mais competentes e adequadas para esta nomeação. Eu até digo mais. Em condições Para passar a normais... palavra ao Miguel Prata Miguel Prata Roque, espera mais um minuto. Em condições normais, Maria Luísa Albuquerque teria um pelouro de grande consequência e provavelmente a vice-presidência da Comissão. Até por ser mulher, que isso também conta, e von der Leyen está desesperada com essa questão. Só não é porque, ou provavelmente vai ter um pelouro não tão interessante, presumo eu, não sei o que é que vai acontecer, porque António Costa foi escolhido para Presidente do Conselho Europeu e na União Europeia há sempre esta lógica das compensações nacionais. Agora, o que eu tenho que deplorar, e acho que é horrível na política portuguesa, é um sectarismo que por cima tem uma cassete. Nós antigamente dizíamos que os comunistas tinham uma cassete. O Partido Socialista tem uma cassete. E essa cassete deteriora até as relações institucionais que tem que haver entre os países. Já agora, eu recordo que Luís Montenegro, as pessoas lembram-se o que é que Luís Montenegro disse sobre António Costa como candidato a Presidente do Conselho Europeu. Não foi nada desta vergonha. Não foi nada desta Miguel vergonha. Prata Roque. That is so crazy. That dude just landed a wheel kick to the head and then finished it up.